Capítulo 116. Batalha de Línguas. Long Shen voltou-se para ver que aquele velho, que havia atirado agora há pouco, havia retornado rapidamente. O rosto daquele velho era muito enrugado, parecendo bastante assustador. Quando ele chegou bem na frente dos três, ele foi especialmente assustador. Quando Long Shen não respondeu, o velho gritou impacientemente. Este velho perguntou se você é ou não Long Shen. Sim, sou Long Shen. Você tem um conselho para mim. Long Shen ficou um pouco confuso, mas ainda assim respondeu. Você é Long Shen. Aquele velho cerrou os dentes. Seus olhos ficaram sedentos de sangue como os de uma fera, parecendo excepcionalmente aterrorizantes. Os três não puderam deixar de recuar alguns passos. O Ti espiritual de Long Shen começou a circular. Ele estava pronto para lutar a qualquer momento. Ele podia sentir uma aura horrível do corpo daquele velho. O Senhor precisa de alguma coisa. Aquele velho olhou para Long Shen, seus olhos como lâminas quando ele disse friamente, você é a geração júnior. Você não sabe como cumprimentar a geração sênior quando se encontra. Long Shen ficou assustado, mas de repente uma aura aterrorizante o prendeu no lugar. Ele sentiu como se várias toneladas de força estivessem caindo sobre ele, fazendo com que ele não pudesse respirar facilmente. Wild ainda estava bem e mal conseguia resistir. Mas o rosto de Shuiao imediatamente ficou pálido sem o menor traço de sangue. Ela estava tremendo e prestes a cair. Long Shen imediatamente puxou Shuiao para mais perto de si. Ele usou seu Ti espiritual para resistir àquela terrível pressão espiritual. Você comeu o remédio errado, porra! Long Shen não pôde deixar de se sentir furioso e começar a xingar. Esse velho tinha algum transtorno mental. Júnior ignorante, este velho vai te ensinar uma lição hoje sobre como respeitar os mais velhos. Vendo que Long Shen estava tentando resistir, ele ficou um pouco surpreso e aumentou a pressão espiritual. Wild rugiu com raiva e seu corpo ficou ligeiramente vermelho. Ele resistiu tenazmente à pressão espiritual, dando um choque no velho. A pressão espiritual que ele estava liberando era suficiente para fazer com que até mesmo os especialistas em transformação de tendão fossem incapazes de suportar. Mas esse garoto gigante foi capaz de resistir apenas com o poder de seu corpo físico. Apesar de estar ao lado de Long Shen e tê-lo neutralizando a maior parte da pressão espiritual, Shuiao ainda sofreu danos e cuspiu um bocado de sangue, seu rosto pálido como papel. Seu velho bastardo, vá para o inferno! Long Shen rugiu com raiva. Ele estava prestes a invocar seu anel divino quando uma voz calma soou. Pare! Aquela voz não era alta e estava cheia de calma sem o menor pingo de raiva. Mas o rosto daquele velho imediatamente empalideceu. Embora ele estivesse um pouco relutante, ele retirou sua pressão espiritual. Long Shen imediatamente sentiu a pressão diminuir. Shuiao finalmente se livrou daquela grande pressão, mas seu rosto ainda estava completamente pálido. Só então Long Shen percebeu que, em algum momento, várias pessoas apareceram ao seu redor. Eles estavam atualmente observando-os com um pouco de surpresa. Havia um total de 7 pessoas. Eram principalmente homens velhos com apenas uma bela mulher que parecia estar na casa dos 30.
Mas sua expressão estava completamente gelada. Essa voz veio de um dos velhos. O rosto daquele velho era como uma tábua velha, parecendo ter sido esculpido por uma faca. Sua expressão era séria enquanto ele olhava friamente para aquele velho que havia atacado Long Shen. Não é de admirar que depois de todos esses anos você ainda não tenha feito nenhum progresso. Todo o seu cultivo foi para engrossar sua pele. Todos os outros tinham expressões estranhas com um pouco de ridículo. Mas em seu olhar havia claramente um prazer em ver seu infortúnio. O rosto daquele velho imediatamente ficou vermelho. Ele estava furioso, no entanto, ele não ousou liberar essa raiva. No entanto, ele ainda forçou: esse garoto foi rude com um veterano. E daí se eu ensinar uma lição a ele? Para o Elder Tufé se importar com isso é um pouco longe demais. Zhao Shangting, não se preocupe em tentar encobrir nada. Não é só porque você não conseguiu engolir todo o lucro desta vez e acabou desperdiçando todo o seu esforço que você descarregou sua raiva em um jovem. O pessoal da sua Bloodnet Sect realmente não deve se importar mais com o seu rosto, bufou outro velho friamente. A partir disso, Long Shen imediatamente entendeu por que o velho chamado Zhao Shangting o atacaria assim. Então ele era da mesma seita daquele homem vestido de branco. Se não fosse por ele estar muito fraco agora, ele teria pulado e imediatamente atacado este velho. Um grande especialista em forjamento de ossos realmente atacou um júnior de condensação de sangue. Sua pele é realmente grossa. Se eu o descascasse, poderia até ser usado como um escudo impermeável à espada ou lança, água ou fogo. Outra pessoa também o ridicularizou friamente. Aquele Zhao Shangting só tinha algum medo por Tu Fé. Ele não tinha medo dos outros. Ao ouvi-los ridicularizá-lo, ele zombou: se você não aceita isso, vamos resolver as coisas com os punhos. Não há necessidade de aprender com suas esposas e brigar com suas línguas. Essas duas pessoas, que haviam falado, ficaram furiosas e estavam prestes a dizer algo quando Tu Fé acenou com a mão, interrompendo a briga de todos. Vocês são todos de suas várias seitas com seu próprio prestígio. Não deixe a geração júnior rir de você. Deixe esse assunto parar por aqui. Ninguém continuou a discutir depois que o velho disse isso. Mas de repente um dos anciãos olhou com aprovação para Long Shen e disse: pequeno companheiro, você realmente não é mau. Quando soube que você derrotou um discípulo da seita, nem acreditei. Mas, vendo você resistir facilmente à pressão espiritual de um especialista em forjamento de ossos, você realmente possui a habilidade de matar um discípulo de uma seita externa. Que tal, você tem interesse em ingressar no meu Clear Siget? Com seu talento, você será pelo menos um discípulo interior. Se você for favorecido pelos veteranos da seita, até mesmo ser promovido a discípulo principal não seria difícil. A expressão de todos mudou rapidamente, e todos eles, um por um, também abriram a boca. Eu sou da escola de retorno Yuan. Posso garantir que você definitivamente terá a posição de um discípulo central. Que tal isso? Um discípulo central não é nada. Companheiro, deixe-me dizer-lhe, não só vou garantir a você um status de discípulo central, mas você também terá uma grande chance de obter nossa filha da seita, que foi chamada de beleza número 1 de nossa seita. Companheiro,
não decepcione minha boa opinião sobre você. Ei, seu vigarista! Sua filha da seita tem apenas 8 anos. Você deve enganar os outros assim. Contanto que ele cultive por mais 10 anos, porque isso importaria. Como está indo? O grupo de 3 de Longshen só podia olhar fixamente para essas pessoas da seita com altos status e altas bases de cultivo que poderiam ficar ombro a ombro com aquele Zhao Shangqing. Essas pessoas fortes estavam realmente lutando por Longshen para puxá-lo para suas seitas. Isso estava completamente fora das expectativas de Longshen. Originalmente, ele pensou que teria que implorar e bajular para ser aceito. Garoto, você causou muitos danos para nossa seita Bloodnet desta vez. Mas se você se juntar à minha seita Bloodnet, concordarei generosamente em esquecer isso e colocar todo o meu esforço em prepará-lo. Até a raiva de Zhao Shangqing agora desapareceu quando ele engrossou seu rosto. Zhao Shangqing veio aqui para representar a seita Bloodnet nas negociações. Afinal, o veio de minério foi notado por eles primeiro, então não importa o que aconteça, eles devem pelo menos pegar uma porção. Mas depois de vir para cá, ele ficou abatido ao descobrir que o território do Império do Grito da Fênix tinha um total de 7 seitas ao seu redor. De acordo com o acordo anterior, se uma veia aparecesse nessa área, todos a extrairiam juntos e dividiriam igualmente. Dessa forma, a melhor maneira de evitar quaisquer disputas. Mas as ações da Bloodnet Sect foram uma grave violação desse acordo, o resultado foi que eles foram expulsos da consideração. Eles nem seriam capazes de obter nem mesmo uma única peça da mina de pedra espiritual. Foi por isso que Zhao Shangqing estava tão zangado. Ele estava impotente diante do acordo das outras 6 seitas. E especialmente porque Tu Fé estava presente, ele só conseguiu engolir sua raiva naquele momento. Foi por isso que sua fúria explodiu quando ele viu Longshen. Ele poderia dizer imediatamente que Longshen estava apenas no reino da condensação de sangue. Mas tal pessoa foi realmente capaz de resistir à sua poderosa pressão sem o menor pânico. Assim que ele pensou sobre isso por um momento, ele percebeu que Longshen deve ter sido a principal razão pela qual seu plano de obter toda a mina de pedra espiritual falhou, fazendo-o sentir ainda mais fúria. Mas como parte do acordo de suas seitas, eles não podiam atacar diretamente as pessoas do mundo secular. Ele não teve escolha a não ser oferecer uma desculpa esfarrapada sobre o motivo pelo qual o atacou. Embora ele não ousasse matar Longshen, ele teve que pelo menos reprimi-lo um pouco para aliviar um pouco de sua raiva. E agora, vendo todas aquelas pessoas tentando prender Longshen, ele imediatamente teve que voltar atrás. Ele já havia falhado em obter uma única coisa da mina de pedra espiritual. Se ele pudesse trazer de volta um discípulo talentoso extraordinário, isso compensaria parte do fracasso. A seita não perderia muito. Foi por isso que ele abriu a boca. Mas quando ele abriu a boca, todos os outros ficaram em silêncio e olharam para ele de forma estranha. Havia ridículo, desprezo e até alguma admiração em seus olhares. Sua pele grossa é provavelmente a mais grossa de toda a história, as pessoas não podiam deixar de suspirar por dentro. No entanto, nenhum deles disse nada. Como ele havia oferecido essa escolha, cabia a Longshen escolher. O que você acha? Você quer voltar comigo para a seita Bloodnet?
Pense bem, garoto. Não se arrependa de sua decisão. O olhar de Zhao Shangqing estava firmemente fixo em Long Shen. A ameaça em suas palavras era óbvia. Ha ha ha. De repente, Long Shen riu tanto que até as lágrimas começaram a sair, fazendo com que o rosto de Zhao Shangqing ficasse cada vez mais feio. Garoto, do que você está rindo? Zhao Shangqing se enfureceu. Oh, nada. Acabei de me emocionar com o fato de você não precisar de nenhum rosto. Eu também quero dizer uma única coisa para você, riu Long Shen. Que coisa? Zhao Shangqing estreitou os olhos e perguntou friamente a Long Shen. Long Shen revelou um sorriso abençoado e lentamente enunciou cada palavra. Foda-se o mais longe que você pode pensar. Ele falou levemente e estava sorrindo, mas suas palavras foram extremamente chocantes e engraçadas. Você? Zhao Shangqing se enfureceu, seu cabelo arrepiado de raiva. Ele parecia um leão furioso. Ele queria esbofetear aquele garoto até a morte com um único golpe, mas não ousou. Ok, é só esperar. Zhao Shangqing ameaçou cruelmente antes de se virar e sair. Quem sabe se ele estava com medo de explodir de raiva e precisava desabafar um pouco, mas cada passo que dava formava mais rachaduras na estrada de pedra. Vendo que Zhao Shangqing havia saído furioso, todos riram. Todos eles se perguntaram se Long Shen havia pensado adequadamente em suas ações. Long Shen se virou para olhar para Tu Fé, que permaneceu em silêncio na competição por ele. Senhor, eu me pergunto que tipo de tratamento eu poderia receber se me juntasse à sua seita. Tu Fé lentamente abriu os olhos e olhou para Long Shen, dizendo com pesar. Seria extremamente difícil para você se juntar à minha seita. Capítulo 117. Seleção da seita. O que? As palavras de Tu Fé assustaram a todos, incluindo Long Shen. Sua intuição lhe dizia que aquele velho sério era definitivamente um poderoso especialista. Além disso, ele também podia sentir que este homem era extremamente correto e confiável. Todos os outros estavam tentando puxá-lo para suas seitas, mas apenas ele ainda não havia dito nada. Isso despertou a curiosidade de Long Shen. Ele queria saber exatamente a que nível a seita daquele velho havia alcançado para ele dizer tal coisa. Ancião Tu, sabemos que sua seita é especial, mas com o talento de Long Shen, isso... Alguém abriu a boca para expressar sua confusão. Tu Fé olhou diretamente para Long Shen. Com a força de batalha de Long Shen, definitivamente não seria problema entrar no meu monastério Xuantian, mas sem uma raiz espiritual e com um Dantian mortalmente silencioso, ele não receberá nenhum tratamento lá. Então entrar na minha seita seria pior do que entrar em uma de suas seitas. O que? Aqueles anciãos ficaram todos chocados, sem uma raiz espiritual, como ele estava cultivando. Pequeno companheiro, desculpe-me. Um dos anciãos colocou a mão no ombro de Long Shen. Long Shen percebeu imediatamente como deveria agir e não resistiu. Ele deixou o Ti espiritual do ancião circular uma vez por todo o corpo. Depois disso, aquele velho ainda não estava disposto e examinou-o uma segunda vez antes de largar lentamente Long Shen e balançar a cabeça impotente para os outros. Ele não tem raiz espiritual, nem mesmo a de menor qualidade. Seria impossível mudar. O velho suspirou. Em um instante,
toda a excitação dos outros anciãos se extinguiu. A notícia de que Longshen não tinha raiz espiritual os atingiu como uma bacia de água gelada. Todas as suas promessas anteriores foram imediatamente anuladas. Muito menos a filha da seita, ele nem teria permissão para se juntar às suas seitas. Longshen sorriu amargamente. Agora tornou-se problemático. Primeiro, eles me ergueram nas nuvens e agora estão me deixando ir imediatamente. Eles estão tentando me fazer cair para a morte. Senhor, se eu for ao mosteiro Xuantian, que tipo de tratamento receberei? Perguntou Longshen. Agora ele não tinha mais esperança de se tornar um discípulo central. Contanto que eles o aceitassem, estava tudo bem. Pelo que ele ouviu dos outros, este mosteiro Xuantian era definitivamente diferente do resto de suas seitas. Sua intuição lhe disse que entrar no mosteiro Xuantian era sua melhor opção. Certo, este Júnior também é um adepto da pílula, acrescentou Longshen apressadamente como moeda de troca. Ouvindo que ele era um adepto da pílula, alguns interesses brilharam em seus olhos novamente. Se você se juntar à minha seita, posso lhe dar um lugar de discípulo interno, propôs um deles hesitante. Embora essa pessoa tenha aberto a boca, ninguém mais o fez. Dentro de uma seita, os discípulos internos tinham um status extremamente especial. A seita gastaria muitos recursos com eles a cada ano. Mas se eles desperdiçassem tanto com um discípulo sem uma raiz espiritual, ainda não valeria a pena, mesmo que ele fosse um adepto da pílula. Embora um adepto da pílula tivesse um status especial, eles ainda poderiam ser contratados com dinheiro suficiente ou você poderia comprar pílulas medicinais diretamente. Isso era muito mais econômico do que dar a um adepto da pílula a posição de um discípulo interior. Embora ele fosse um adepto da pílula, não necessariamente valeria a pena. Nenhum deles era de pequenas seitas iniciais. Caso contrário, eles também não teriam autoridade sobre esta terra. Obrigado, Senhor, por sua gentileza, mas este pequeno deseja muito se juntar ao mosteiro Xuantian. Longshen recusou respeitosamente. Essa pessoa assentiu. Embora Longshen tenha recusado, suas palavras foram extremamente educadas, deixando-o pelo menos saber que ele não era alguém que não apreciava a bondade de outras pessoas. Como Longshen estava tão decidido, Tu Fé finalmente suspirou. O mosteiro Xuantian aceita novos discípulos uma vez a cada 3 anos. Se você realmente quiser, posso lhe dar um cartão de registro para isso. Longshen se alegrou. Contanto que ele pudesse participar, tudo ficaria bem. Ele confiava que, com suas habilidades, ele definitivamente seria capaz de ficar em primeiro lugar. Quanto maior era uma seita, maiores eram seus alicerces e trunfos ou cartos. Essa foi a coisa mais importante para Longshen. O que mais lhe faltava naquele momento era essa oportunidade. Senhor, posso ter 3 convites? Afinal, somos 3, disse Longshen com algum constrangimento. Esse seu amigo não precisa de convite. Ele pode se juntar diretamente à seita, até mesmo se tornando um discípulo central, disse Tu Fé. Os olhos de Longshen se arregalaram de descrença. Wilde apenas olhou fixamente para Longshen, sem entender nada do que estava acontecendo. Não só ele, mas os outros anciãos também ficaram chocados. A seleção de discípulos do mosteiro Xuantian era extremamente rigorosa.
O corpo dele é especial. É um pouco semelhante a um veterano da minha seita, e acho que o veterano definitivamente ficará encantado quando o vir, disse Tu Fé. Quanto ao seu outro amigo, esta irmã Júnior pode fazer parte do meu palácio Skywood. A bela donzela que nunca havia dito nada até este ponto finalmente abriu a boca. Aquela linda donzela caminhou até Choial e sorriu. Irmã Júnior, volte comigo para o palácio Skywood. Seu talento só pode ser melhor preparado no meu Skywood Palace. Choial ficou surpreso e timidamente olhou para Long Shen. Ela balançou a cabeça. Eu não quero me separar de Long Shen, então. Aquela linda donzela olhou para Long Shen e balançou a cabeça. Os cultivadores devem tratar o cultivo como a coisa mais importante. Como você pode desperdiçar seu talento apenas por amor? Companheira, ela é uma rara cultivadora de madeira. Você não teria coragem de desperdiçar o talento de cultivo dela, certo? Aquela linda donzela tratou Choial de forma extremamente calorosa, mas esse calor não foi transferido para Long Shen. Cultivador de madeira. O que é que foi isso? Long Shen ficou intrigado, mas quando ela disse aquela coisa confusa, todos os outros ficaram boquiabertos. Irmã Júnior, aqui está um pedaço da madeira do espírito da terra. Injete sua fonte de ti espiritual nele. Aquela linda mulher entregou um pedaço de madeira murcho que parecia um pequeno rolo de macarrão. Choial recebeu aquela madeira murcha com um pouco de confusão. Vendo que todos estavam observando de perto, ela ficou um pouco nervosa. Não tenha medo, estou aqui. Experimente, Long Shen a confortou gentilmente. A voz de Long Shen fez Choial se acalmar. Fechando os olhos, ela se obrigou a relaxar o máximo possível. Ela lentamente incitou o Ti espiritual de seu dantian na madeira murcha. O Ti espiritual da fonte era o Ti espiritual que vinha direto do dantian sem passar por nenhum ponto de acupuntura. Era o tipo mais puro de Ti espiritual. Choial tinha apenas começado quando Long Shen e os outros ficaram chocados com a mudança na madeira murcha. Um novo rebento havia misticamente crescido a partir dele. Aquele broto suave começou a crescer lentamente enquanto ela injetava sua fonte de Ti espiritual. Quando cresceu até o tamanho de 3 polegadas, uma pequena flor desabrochou dela. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto daquela linda mulher quando ela viu aquela pequena flor. Isso tudo estava dentro de suas expectativas. No momento em que ela viu Choial pela primeira vez, ela imediatamente sentiu algo, já que ela também era uma cultivadora de madeira. Ela simplesmente não sabia o quão grande era a energia do atributo madeira dela. Vendo que uma flor havia desabrochado, Choial já tinha as qualificações para cultivar técnicas de cultivo de atributos de madeira. Ela realmente se beneficiou desta vez, pois os cultivadores de madeira eram extremamente raros, menos de 1 em 1 milhão. Assim como ela estava pensando em voltar para a seita agora, outro broto macio cresceu da madeira murcha e uma segunda flor desabrochou. Vendo aquela segunda flor, os olhos daquela linda mulher imediatamente se iluminaram, revelando seu choque e excitação. Mas isso ainda não era o fim. Aquele broto macio continuou a crescer e um terceiro botão de flor apareceu rapidamente. Tosse, ok, seu talento não é ruim. Não se esgote. Você deveria descansar.
Aquela linda mulher puxou cuidadosamente a mão de Shuiao. Irmã, não estou cansado, posso continuar. Eu sei que você pode continuar aguentando por um tempo, mas como é sua primeira vez, não é aconselhável usar tanto esse tipo de energia, disse aquela mulher solenemente. Sim, irmã, concordou Shuiao. Irmã Júnior, você realmente é bonita. Meu nome é Huayu, e no futuro você pode me chamar de Irmã Hua. Com uma irmã júnior tão bonita chegando, todos definitivamente ficarão animados. Huayu ficou tão satisfeita que parecia ter ficado mais jovem. Parabéns, Elder Hua. Sua seita cresceu mais uma vez, parabenizou Tu Fé. Tu Fé era extremamente amigável com Huayu e tinha um grande entendimento do Palácio Skywood. Era extremamente desafiador para eles aceitar novos discípulos, e até mesmo o nascimento de um único novo discípulo deveria ser valorizado como o próprio filho. Obrigado, obrigado. Huayu normalmente faria o possível para permanecer calma e indiferente, mas não conseguiu esconder o quanto estava animada agora. Irmã, não quero me separar de Long Shen. Shuiao olhou para Long Shen. Aia, irmã tola, o Palácio Skywood e o Mosteiro Xuantian são vizinhos separados por apenas uma única montanha, a uma distância de um tiro de pedra. Vocês podem se ver sempre que quiserem, sorriu Huayu. Sério? Perguntou Shuiao. É claro. A irmã te enganaria. Se você não acredita em mim, pergunte a eles. Estou dizendo a verdade. Huayu perguntou aos outros anciãos. Vou testemunhar que realmente está separado por apenas uma única montanha, jurou um dos anciãos solenemente. É realmente apenas um tiro de pedra de distância, acrescentou outro ancião prestativamente. Mas por alguma razão, Long Shen sentiu algo estranho entre eles. Ele estava prestes a dizer algo quando aquela linda mulher se aproximou de Long Shen. Ela sorriu e puxou o braço dele, dizendo amigavelmente: Long Shen, se você realmente quer o melhor para sua irmã mais nova, deixe-a vir ao meu palácio Skywood. Você não vai jogá-la fora apenas por estar um pouco separado, certo? Senhor, Long Shen ficou surpreso com suas ações íntimas. Que senhor? Me chame de irmã mais velha. Me chamar de senhor me faz sentir velho. Depois de dizer isso, sua voz caiu para um sussurro que só podia ser ouvido pelos dois. Garoto, se você não aceitar, vou ter que te humilhar. Long Shen olhou estranhamente para aquele especialista que era capaz de manter um rosto tão caloroso e terno enquanto ameaçava os outros tão diretamente. Ele ficou em silêncio por um momento. Long Shen, se Shuiao não for ao Palácio Skywood para cultivar, seria realmente um desperdício de tal talento. Tu Fé finalmente também não pôde deixar de dar-lhe alguns conselhos. Bem, já que você já nos disse que é apenas uma montanha de distância, podemos nos ver sempre que quisermos, sorriu Long Shen. Só então Huayu soltou o braço de Long Shen e riu: o irmãozinho é realmente ótimo. Assim é um verdadeiro homem. Depois de elogiá-lo, ela deu uma olhada em Long Shen. Garoto, pelo menos você não é burro. Long Shen ficou sem palavras por um momento. Todos os cultivadores com altas bases de cultivo tinham algo errado com seus cérebros. Ou será que os pensamentos dos especialistas eram simplesmente incompreensíveis para os novatos? No final,
Long Shen e Wild decidiram ir para o mosteiro Xuantian, enquanto Shu Yao foi para o palácio Skywood. Eles partiriam em apenas alguns dias, uma vez que todos os detalhes da mina de pedra espiritual fossem resolvidos. Quando Long Shen trouxe Shu Yao embora, Wai sorriu mais uma vez como antes e o avisou baixinho: garoto, antes que Shu Yao chegue a Xiantian 2, ela deve permanecer completamente pura e imaculada. Se você se atrever a mexer, vou cortá-lo em comida de cachorro. Um Xian Qian como no mesmo Xian Qian de Tiande e Xian Huang. Muitas vezes é traduzido como céu profundo, então você pode ter visto isso antes. 2. Este é o Xiantian de Outian barra Xiantian. Outian é o nível inferior onde você ainda é um mortal. Geralmente em Outian um artista marcial ainda está treinando no corpo físico. Depois de chegar a Xiantian, você renasce com um corpo completamente transformado. Seu cultivo provavelmente mudaria para se concentrar em algo diferente do corpo físico. Capítulo 118. Jornada sozinha de 10.000 milhas. Assim que Long Shen voltou para casa, ele ficou ao lado de seus pais pelo resto do tempo. Agora que ele estava prestes a partir, Long Shen valorizou ainda mais esse tempo restante. Houve uma vez em que Long Shen e Shu Yao foram visitar o Palácio Imperial para ver Shu Feng, que estava totalmente perdido em pensamentos quando eles chegaram. O que, agora que você está prestes a se tornar imperador, você foi esmagado pela pressão? Provocou Long Shen. Shu Feng ficou encantado ao ver os dois vindo visitá-lo. Irmão Long, irmã, como você teve tempo de vir? Viemos para ver se o futuro imperador estava brincando e, como esperado, não ficamos desapontados, riu Shu Yao. Shu Feng enrubesceu levemente e disse de forma não natural: todo o império está um caos agora. Essa bagunça agora é problema meu, e agora nem consigo mais dormir direito. Long Shen viu que os olhos de Shu Feng estavam um pouco mais vermelhos do que o normal e sabia que a pressão o estava afetando. A melhor habilidade de um líder é saber como usar seu pessoal. Caso contrário, se você fizer tudo pessoalmente, será drenado até a morte. Desde o início dos tempos, todos os governantes inteligentes tinham alguns auxiliares qualificados, enquanto os governantes incapazes tinham funcionários desleais. Cabe a você ver o que há de bom e ruim nos outros. Você deve ser perspicaz e ter um coração que não se deixe enganar facilmente. Para controlar tudo, há momentos em que você deve ser implacável e impiedoso. As últimas palavras de Long Shen foram ditas com uma intensidade tão sombria e séria que Shu Yao e Shu Feng ficaram abalados. Ser um governante exige que você seja implacável. Você não deve apenas ser implacável com os outros, mas também deve ser implacável consigo mesmo. Caso contrário, será extremamente difícil manter sua posição, alertou Long Shen solenemente. Long Shen, Fênix Cry já está calmo e em paz agora. O Gran-Siak estava assistindo Fênix Cry como um tigre observa sua presa já se tornou uma bagunça completa de discórdia interna. Fênix Cry não terá mais inimigos no futuro, então por que você tem que assustar Shu Feng? Shu Yao resmungou. Irmã, o irmão Long está correto. Ser o verdadeiro governante de uma geração é ser implacável consigo mesmo. Esta geração de inimigos foi varrida pelo irmão Long e pelo tio. Mas assim que este império for passado para meus descendentes,
eles também terão que enfrentar seus próprios inimigos poderosos. Se eu não for implacável o suficiente e simplesmente governar preguiçosamente, não darei um bom exemplo para a próxima geração, e o Fênix Cry começará a declinar a partir de mim. Quando chegar aos meus Nitos, todo o Império provavelmente entrará em colapso. Irmão Long, eu entendo, disse Shu Feng. Eu sinto que me chamar de irmão Long não é a melhor denominação. Se você me chamar de marido de sua irmã, ficarei muito mais feliz, sorriu Long Shen. Long Shen, seu canalha. Shu Yao era inatamente alguém sensível e tímido. Ela deu um tapa em Long Shen e saiu correndo com o rosto vermelho. Assim que Shu Yao saiu, Long Shen virou-se para Shu Feng e disse: sua irmã e eu estamos prestes a deixar Fênix Cry. Eu vim aqui para me despedir de você. A dor cintilou nos olhos de Shu Feng. Eu já sei. Minha irmã e eu contamos uma com a outra por toda a nossa vida. Fomos forçados a bancar o tolo apenas para sobreviver. Mas agora que finalmente estamos livres, temos que nos separar. Eu sei que minha irmã te ama muito. Também sei que você a valorizará tanto quanto valoriza sua própria vida. Então estou tranquilo. Sim, não se preocupe. Não vou decepcionar Shu Yao, jurou Long Shen solenemente. Quando Shu Yao e Long Shen estavam saindo do palácio, eles encontraram o gordo Yu. Ele estava usando vestes da corte que o faziam parecer extremamente estiloso. Irmão Long, encontrei você. Preparamos um banquete para te despedir. Como vocês sabem disso? Long Shen ficou atordoado. Você precisa mesmo perguntar. Não há uma única pessoa na capital que não saiba disso. Rápido, vamos. Você não pode voltar para casa até que esteja completamente bêbado. Long Shen e Shu Yao chegaram a Heroic Assembly House. Shi Feng, Xiao Hui e todos os outros já estavam lá. Assim que Long Shen chegou, todos se levantaram para cumprimentá-lo. Long Shen, você está realmente saindo. Shi Feng estava relutante em se separar dele. Long Shen assentiu. Quero ir ver aquele céu mais amplo e vasto. Shi Feng, que tal você vir e dar uma olhada também? Os olhos de Shi Feng brilharam, mas essa luz desapareceu rapidamente e ele balançou a cabeça. Ah, esqueça isso. Com apenas minhas pequenas capacidades, não chega nem perto do suficiente. Como você está tão modesto hoje, riu Long Shen. Haha, irmão Long, Shi Feng não está sendo modesto. Ele só não quer deixar a capital. Ele não está disposto a se separar de uma beldade, explicou Xiao Hu. Uma beleza. Long Shen não deu ouvidos às bobagens deles. Shi Feng realmente ficou vermelho. Irmão Long, Shi Feng é seu irmão no sentido de amizade, mas agora você também terá outra relação, riu outra pessoa misteriosamente. Que relação? Long Shen ficou cada vez mais curioso. No futuro, vocês dois serão cunhados. Fett e o riu maliciosamente. Long Shen e Shu Yao ficaram surpresos. Eles não tinham ouvido nada sobre isso antes. O príncipe herdeiro já atuou como casamenteiro para a segunda princesa e Shi Feng. Em pouco tempo, Shi Feng será capaz de trazer uma beleza de volta para casa. Long Shen e Shu Yao trocaram um olhar.
Ele podia ver o traço de espanto e impotência nos olhos do outro. A primeira e a segunda princesa não se davam bem com Xu Feng. Mas, para atrair o talentoso Xu Feng usou a segunda princesa como moeda de troca. Isso era algo que um governante tinha que ser capaz de fazer e era completamente normal, mas Xu Yao ainda se sentia um pouco desconfortável por dentro. Long Shen segurou firmemente a mão dela embaixo da mesa. Xu Feng sabe como se proteger. Isso não é uma coisa boa. Podemos sair tranquilos. Xu Yao assentiu. Long Shen estava certo. Se Xu Feng não entendesse tais táticas, ela ficaria ainda mais preocupada. Xu Yao de repente sorriu e olhou para Long Shen. Long Shen, quando eu estiver no Palácio Skywood, você tem que prometer que vai me visitar com frequência. Você não pode deixar ninguém fugir comigo. Long Shen disse indignado, quem se atreve a fugir com minha mulher? Vou colocar algum juízo em suas cabeças. Deixe-me ver quem não está com medo. Embora ela soubesse que ele estava fingindo propositalmente para ela, Xu Yao ainda ria, seus olhos cheios de calor. Sabendo que Long Shen partiria em breve, todos beberam ao máximo de álcool que puderam. A tolerância de Long Shen ao álcool era alta e, para se manter no mesmo nível de todos os outros, ele bebia diretamente dos jarros enquanto eles bebiam dos copos. Todos riram muito, também chorando ocasionalmente. Além de Xi Feng, todos aqui tiveram um passado sombrio. Agora que Xu Feng estava prestes a ascender ao trono, essas pessoas que eram amigas de Long Shen eram todas favorecidas e recebiam status ilustres. Tudo isso foi concedido a eles devido ao relacionamento com Long Shen. Todos sabiam que, uma vez que Long Shen partisse desta vez, eles nunca mais o veriam em suas vidas. Uma vez bêbados, eles eram ainda menos capazes de controlar suas emoções. Lágrimas e risos se misturarão. Long Shen também era assim. Pensando em seus muitos anos de amargura e no futuro ainda desconhecido diante dele, tudo o que ele podia fazer era beber o máximo possível. Ele sabia que, no futuro, pisaria em um caminho do qual não poderia voltar. Esse caminho estaria cheio de sangue. Talvez ele nunca mais tivesse a chance de beber e esquecer suas preocupações assim. Somente depois que todos desmaiaram, completamente bêbados, Long Shen trouxe Xu Yao cuidadosamente de volta para casa, cambaleando e tropeçando durante todo o caminho. Nos dias seguintes, Long Shen nunca saiu de casa, apenas ficando o tempo todo ao lado de seu pai e de sua mãe. Mas no sétimo dia, chegaram notícias do lado de Tufé de que eles estavam preparados para partir. Eles finalmente descobriram como distribuir os recursos da mina de pedra espiritual, bem como criaram algumas pessoas para supervisionar todo o assunto. Para evitar afetar as operações comuns do Phoenix Cry, eles extrairiam o minério o mais rápido possível. Estima-se que eles seriam capazes de terminar a mineração dentro de meio ano. Mas como exatamente o minério seria distribuído, ninguém de fora sabia. Mas eles tinham certeza de uma coisa, a seita Bloodnet que tentou monopolizar secretamente a mina de pedra espiritual, violando assim seu acordo e fazendo com que as outras seitas ficassem furiosas com eles, seria incapaz de obter qualquer coisa da mina de pedra espiritual. Nos arredores da capital havia enormes bestas mágicas alinhadas lado a lado.
Suas horas eram aterrorizantes e cada um de seus rugidos sacudiu o céu. Long Shen, Shuiao, Wild e Little Snow estavam parados nos portões da cidade, enquanto Long Tianxiao e a senhora Long estavam parados no topo das muralhas da cidade. A senhora Long estava se despedindo em prantos de Long Shen. Shu Feng estava vestindo vestes imperiais. Uma coroa de ouro repousava sobre sua cabeça. Essa coroa só deveria ter sido usada após a coroação oficial, mas Shu Feng disse que queria que sua irmã visse como ele seria como imperador. Vamos lá. Huayu afastou Shu Yao, trazendo-a para cima de um pardal enorme e brilhante. Aquele pardal brilhante abriu suas enormes asas e voou alto no céu. As lágrimas de Shu Yao escorriam. Ela continuou acenando com a mão para Shu Feng até que sua figura desapareceu completamente no horizonte. Todos os outros subiram em suas próprias montarias, saindo um por um. No final, apenas a águia arrogante asa de ferro de Tu Fé permaneceu. Tu Fé olhou para Little Snow atrás de Long Shen e acenou com a cabeça. É realmente inesperado que você tenha um lobo da neve da chama escarlate como companheiro. Então não preciso me preocupar com você. Ao ouvi-lo dizer isso, Long Shen imediatamente percebeu que algo estava errado e disse: Little Snow ainda não amadureceu e não é tão pesado. Sua montaria pode definitivamente carregar todos nós. Tu Fé balançou a cabeça. Primeiro de tudo, embora minha montaria seja uma besta mágica de terceiro nível e possa segurar todos nós, uma besta mágica não permitirá que outras bestas mágicas subam em suas costas. Isso viola seu instinto natural. Eu não sou um domador de bestas e não posso escravizar completamente uma besta mágica. Assim, não posso deixar sua besta mágica aparecer. Em segundo lugar, de acordo com os costumes do meu mosteiro Xuantian, qualquer discípulo que deseje fazer o teste para ingressar no mosteiro deve atravessar o deserto por conta própria e chegar ao mosteiro Xuantian dentro de um determinado período de tempo. Isso também faz parte do teste. Tu Fé viu que a expressão de Long Shen estava bastante feia agora e ele disse apressadamente: Você não precisa se preocupar. Ainda falta mais de um mês para a avaliação formal. Isso é tempo mais do que suficiente para você. Aqui está um mapa detalhando como chegar ao mosteiro Xuantian. Então nós três teremos que viajar para o mosteiro Xuantian por conta própria. Long Shen não pôde deixar de se sentir indignado. Então, por que eles tiveram que esperar que eles fossem embora? Não 3, mas 2. Wild irá para o mosteiro Xuantian comigo. Quanto ao porquê, você já sabe. Long Shen amaldiçoou por dentro. Isso foi um pouco injusto demais, não foi? Mas ele só podia suportar isso. Somente quando a besta mágica decolou e estava no ar, Wild perguntou de repente: Espere, porque o irmão Long não está conosco também? Tu Fé, que estava parado na frente das costas da besta mágica, tropeçou e quase caiu. Ele olhou para Wild com uma expressão incrédula, incapaz de dizer qualquer coisa por um longo tempo. Vendo que Tu Fé já havia voado na besta mágica, Long Shen esfregou a cabeça de Little Snow e riu amargamente: Parece que nós dois vamos ter que trabalhar para isso. Au! Ha! Você não quer perder para eles. Então vamos competir. Long Shen riu e pulou nas costas de Little Snow.
O pequeno Snow rugiu e se transformou em um raio de luz branca como a neve que disparou para longe. Long Shen se virou para olhar para aquelas figuras no portão da cidade que estavam ficando cada vez menores. Quando eles finalmente desaparecerão, ele prometeu com uma voz embargada pela emoção: pai, mãe, cuidem-se. Eu definitivamente voltarei para vê-lo novamente. Ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de anseio pelo futuro. Mundo exterior, finalmente estou chegando. De agora em diante, este mundo vai tremer por minha causa, Long Shen. Vendo a figura de Long Shen desaparecer, a senhora Long caiu nos braços de Long Tianxiao e começou a chorar. Está tudo bem, nosso filho cresceu. É hora de ele abrir suas asas e voar alto no céu. Long Tianxiao confortou sua esposa. Ele sabia que o caminho de Long Shen seria cheio de espinhos e calamidades. Mas enquanto ele não caísse, ele definitivamente ficaria no pico do mundo um dia.